Olá, bom dia. Hoje é dia 2 de julho do ano de 2020. Vamos comentar sobre Dark segunda temporada, beleza? Acabei de assistir a segunda, né? Então vamos lá, eu vou falar algumas coisas durante 15 minutos sobre a série Dark. E outra coisa, eu vou dar spoilers, mas te garanto, tem coisa que você nunca ia perceber, tá bom? Por mais que eu conte o filme inteiro, vai ter 1 bilhão de coisas lá que você não ia perceber. Tá bom? Então eu vou comentar muito da série Dark, até porque eu estou assistindo agora, há uns 15 dias atrás que eu comecei a ver tudo, né? Vamos lá então. Se eu voltar para o passado, 5 gerações para trás, eu posso talvez voltar para garantir o meu início, entendeu? Por que nas viagens do tempo, supostamente eu anulo o presente? O mesmo vale para o passado. Entendeu? Pode ser que eu queira evitar ou se certificar de que eu tenha um início. E não está só aqui. Então nós já temos 2 lugares. Tá bom? Tudo isso que eu falo aqui você tem que somar com os outros vídeos. Eu estou continuando. Tá? Tem informações que estão nos vídeos atrás que somam com essa. Aquelas informações estão aqui, mas eu não vou falar, né? E estou falando de coisas atrás. Então, se eu voltar 5 gerações para trás, o contrário de tudo que você sabe sobre anular a minha existência, talvez eu tenha a possibilidade de garanti-la no meu passado, porque talvez nem meu passado exista. Entendeu? Então é outro ponto que a viagem do tempo propicia. Por isso que a mesma diz que você voltando lá, você corre o risco de não existir. Tá. Depois vamos em frente, tá? O que acontece? Depois do Apocalipse, não há futuro. Só há futuro porque existe uma coisa chamada acontecer. Quando acontece o Apocalipse, automaticamente ele está no passado. Entendeu? Porque senão não existiria pós-Apocalipse. Só existe porque automaticamente o acontecer, como o tempo é muito rápido, ele fica no passado. Por isso que é possível visitar o futuro pós-apocalíptico. Senão não tem como. Porque se existe uma coisa que é respeitável e tem que ser, é início e fim. E fim é fim. Entendeu? Tá, é só umas observações, tá? Tá, no caso, eu volto para o passado e impeço o apocalipse, mas se o apocalipse já aconteceu, eu volto para o passado, impeço o apocalipse, se o apocalipse dependeu de existir por causa do passado. Aí entra aquela história de início e fim, entendeu? O apocalipse existiu, foi o início do fim. Eu volto para o passado para evitar o apocalipse que só aconteceu porque está no passado. É o paradoxo. É puro paradoxo. Outro, acho que provavelmente um novo aí, tá bom? Mas não foge muito. É só você rebobinar aí que você vai ver. Eu vou continuar, senão fica muita coisa, muito pequeno o vídeo, tá? Tá. 2 detalhes importantes na segunda temporada. Perceba o alto valor religioso. Você está vendo ciência e religião ali. Big Bang e haja luz. Entendeu? Dualidade, 2 coisas. Está em tudo. Por questões de afinidade, uns vão puxar para um lado. Por questões de afinidade, outros vão levar para outro lado. Mas o filme, ele está abordando muito a ciência. Então a ciência vai prevalecer mediante a sociedade. Mas da minha parte, a religião vai prevalecer. Tá bom? Dos meus vídeos, é mais religioso do que científico. Embora a ciência está lá predominando, mas é porque eu sei de uma coisa, entendeu?
Então vamos lá, vamos desvendar isso, né? Perceba então o surgimento de dois lados, entendeu? Perceba então o surgimento de dois lados. Numa ocasião em que eu descubro que eu tenho um mal, porque uma coisa que eu falo aqui é o MT e o TD, lembra? O MT é o bem e o mal no mesmo lugar. O TD é o bem aqui e o mal aqui. A série Dark, ela está envolvendo o MT e o TD que eu falo. Entendeu? Como assim? Quando Jonas descobre que ele é o responsável pelo fim, está em TD. E ele se depara numa guerra contra isso. Só que é porque o início e o fim no mesmo lugar está separado. Isso, por causa da forma que se constitui a viagem no tempo, eu me vejo aqui. O Jonas é o mocinho, o loirinho. O loirinho é o mocinho do filme, né? O loirinho é o mocinho do filme. Aquele que anda sempre com o jaleco amarelo, eu acho que é Jonas, né? O principalzinho ali, né? Eu acho que ele é o mocinho do filme, tá? Então, logo ele se depara com ele o problema. Daí se distribui no filme, pode perceber, dois lados. Mas nesses dois lados está eu bom e eu mal do outro lado. Essa menina boa, má, boa, e essa menina, duas figuras, ou seja, o MT separar dois de mim, separados por uma diferença de tempo, eu mais velho, eu aqui, eu aqui. Por quê? Porque o segredo está em mim, em MT. O filme se baseia em TD, por quê? Porque é dual. Só que fala do início e o fim no mesmo lugar. Então essa é uma grande... Quando você fala de dois, você logo vê que se fala ele está do outro lado. Logo se percebe mocinhos e bandidos. Logo eu sou o mocinho e me deparo com eu mais velho bandido. Por quê? Porque é o início e o fim no mesmo lugar. E o filme está retratando isso no mesmo lugar, em MT e TD. Entendeu? Na realidade, Jonas não teria problema se controlasse o MT. Entendeu? Porque se eu sou... Quando aparece eu aqui no presente e mais o eu mais velho, supostamente do futuro no presente, dá 4. Entendeu? Ou dá 2. O MT faz com que isso dê 1. Logo, o eu mais velho não seria problema. Entendeu? Isso é o que o filme esconde. O viajante do tempo controla, não tem problemas. Só tem problemas por causa da dualidade, que é a separação do bem e do mal. Entendeu? E aí aonde cria tudo o que há no filme, que o filme se baseia assim. Vocês vão falar, não, mas não existe isso. Existe. Tem duas coisas acontecendo lá. Tem dois tipos de eventos acontecendo, o MT e o TD. Tá? Vamos em frente um pouquinho, depois eu volto a falar mais disso, ou outro dia eu falo. Então, perceba-se dois lados, o bem e o mal, que é onde? Está no mesmo lugar. Então nós temos o bem e o mal fora e o bem e o mal. Daí você vai dizer assim, tá, mas você percebeu que todos eles estão fazendo viagens no tempo? Você percebeu como eles se questionam dos segredos? Esse é o IP, a particularidade de cada um, aquilo que eu falo nos vídeos de Newton. Dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço. Você viu como todo mundo está viajando no tempo e cuidando dos seus problemas particulares? Aí o filme vende a ideia de que estão tudo conectados. Por quê? Porque existe duas coisas na dualidade. O que acontece? O filme vende uma conexão e uma individualidade. Uma dualidade, ou seja, quando eu começo a fazer aqui, eu envolvo mais gente. Em momentos, isso vai ser bom por causa da minha particularidade, que é ruim, aquele mal que está em mim, o bem e o mal em mim. Não desgruda, só que no filme ele se desgruda, entendeu? Só que continua, as duas coisas acontecendo. Então, quando eu faço uma viagem, por exemplo, igual no filme, e envolvo outros, é a minha segurança.
A dualidade. Me protegendo do meu IP. Que se eu fosse fazer sozinho, também era mal. Então você consegue entender que é um paradoxo, é uma coisa que se constrói e se destrói? Ou seja, a individualidade é boa e ruim, a dualidade é boa e ruim. Logo eu consigo transformar tudo isso, a dualidade, a unidade, a particularidade boa ou a dualidade, a particularidade ruim. No filme essas coisas se misturam e se separam. Logo você vê fulano viajando para resolver sua vidinha. Logo você vê fulano indo para lá e se vingando de alguma coisa ou querendo ficar lá no passado para reestruturar uma vida porque está insatisfeito com a que teve, ou seja, uma segunda possibilidade. Entendeu? Tudo isso aí, na realidade, se eu pego aqui hoje e volto para o passado e tenho condição de viver com a minha mulher lá no passado, eu com 40 anos, eu não faço a viagem do tempo. Entendeu? Porque eu estou dizendo não a um lado da minha vida. Por isso que existe a dualidade, a conexão. Só que, se vamos supor que eu sou desgostoso com o meu futuro, que nem aconteceu no filme. Eu volto para o passado, vou ficar por aqui, vou construir uma família aqui. Eu só voltei por causa da primeira fase da minha vida, ou seja, eu estou cuspindo na outra parte, na dualidade, ou seja, o meu IP falando mais alto. Logo a dualidade me protegendo, só que neste caso está perdida. Entendeu? Então é mais ou menos isso. Vamos ver se eu continuo puxar para frente aqui. Mais alguma coisinha que eu vi aqui, ó. Perceba que tem um detetive lá que não tem carro, né? Eu não sei o que vai dar desse cara aí. Ah, tá. E não se viaja para depois do apocalipse. É uma anotação que eu fiz aqui. Por quê? Quando tem fim, não há pós-apocalipse. Só há porque no fim está o início. E esse é o MT. Mas se você... A real, em primeiro lugar, você tem que estabelecer o seguinte. Não há pós-apocalíptico. Só há porque no início está o fim. Por isso que você vive o pós-apocalíptico. Só que sempre você vai ver em TD. Você sabia disso ou não? Os paradoxos falam disso, né? Tá. Você vai ver que tem mais máquinas do tempo. Isso não pode, tá? Déjà vu são repetições. Já falei sobre São Cristóvão, né? Que tem um relacionamento com caminhões, que é o santo do caminhoneiro, né? Tá. Deixa eu ver mais uma coisa, estou dando 12 minutos. Você viu eles falar que... Tá, outra coisa. Por que todo mundo viaja independente? E por que o apocalipse, pós-apocalipse existe, além do MT? Porque cada pessoa tem um tempo diferente. Entendeu? Por isso que é possível o apocalipse acontecer e algumas pessoas viverem depois. Mas tudo isso porque está dualizado. Se estiver em MT, não fica ninguém para contar a história depois. Porque senão você burla o fim e você cai no início e tudo se repete. Aí é onde entra o MT salvando a pátria. Então quer dizer, não sei se você está entendendo o que está acontecendo, mas vocês estão vivendo uma ficção. E eu estou falando da realidade. Entendeu? Eu estou falando da viagem no tempo como uma possibilidade. Entendeu? O que acontece? Você viu a bagunça que está lá? Entendeu? Aquilo não pode acontecer. Aquilo não pode acontecer. Por isso que existe uma coisa estabelecida. Pai, filho e uma hierarquia. Esse negócio daquela mulher lá ser pai e mãe da mesma pessoa é uma confusão genética que está dizendo que seria possível, mas isso não é vantagem, entendeu? Não é vantagem. Por isso é onde a gente vem para a realidade, e é onde eu falo da genética, entendeu? Existe uma coisa estabelecida, tá? O filme mostra a possibilidade de mudar isso, entendeu? Mas mudar isso vai contra o que está estabelecido. Uma ordem para que não se embaralhe daquele jeito. Logo, a viagem do tempo é uma desvantagem. Era melhor nem tê-la. Porque a viagem no tempo ela pode destruir tudo do mesmo jeito que ela constrói tudo. Acontece que já tem uma coisa construída. A viagem no tempo pode destruí-la.
Para isso tem que saber das duas coisas, tá? Vamos ver se eu vejo mais alguma coisa da segunda temporada. Provavelmente eu vou falar mais. Então perceba se um detalhe, esse bem e mal que se separa é quando o Jonas encontra ele mais velho como um problema. Na realidade é porque tá bem e mal. Isso tem que estar aqui. Se isso tá aqui, porque o segredo é as duas coisas, é o MT e o TD. Mas no filme se manifesta o jeito humano, de encrencas, de problema. Ou seja, o viajante do tempo não soa a camisa. Entendeu? O viajante do tempo não tem encrenca. O filme mostra uma bagunça. Só que tudo possibilidades. Tudo possibilidades. Você viu que Jonas só queria voltar no tempo dele? Tá. Mas é muito complexo, né? Tá dando já 16 minutos e eu vou ficar por aqui. E fiquem com essas informações e eu volto a fazer mais vídeos sobre a segunda temporada com mais alguns detalhes, beleza? Abraço, fui.